Estou aqui lendo um pouco de Sêneca para evitar, lendo uma profundamente Sêneca. Enfim, eu, apesar de ter lido muitas vezes, assim, muitos anos atrás, desde a década de 90, os estoicos, eu, no fundo, não apliquei ferrenhamente isso na minha vida, porque achei que cara, isso, como eu posso dizer assim, um tema popular sem ser vulgar, de uma forma popular sem ser vulgar para que você entenda. Eu achei que isso, na verdade, é para quem tem algo de valor para preservar, ou seja, muitos valores, muitos bens, enfim, pessoas que têm algo, né, reputação construída e essa coisa toda. E hoje, com 48 anos, eu vejo que isso, tudo que você constrói aqui nessa terra não é nada. Por mais que você construa casas, por mais que você construa bens, a não ser que você deixe registrado isso para a história, aquilo vai ficar gravado no teu nome, mas você já não é mais nada, você já não pertence mais a esse mundo. Talvez você que está conectado para sempre nesse mundo, que é um planeta prisão. Talvez isso te escraviza por toda a eternidade a estar preso nesse planeta prisão. Isso já no mundo espiritual. Então o objetivo dessa vida não é ter nada, não. Vou ser sincero para vocês. Mas preservar a tua essência como ser humano. Você não pode, ou seja, destruir a tua essência. Eu posso dizer assim que não tô no 100% de pureza, mas eu preservei muita coisa. E alguns erros que eu cometi na minha vida poderiam ter sido evitados. Mas eu também eu não posso me culpar tanto, porque nos desafios que a vida me colocou desde criança, eu poderia ter acabado muito pior. Poderia ter acabado muito, mas muito pior mesmo. Sendo que eu não tive nenhuma ajuda, ninguém para me ajudar, ninguém para me apoiar, eu busquei, eu sozinho encontrei a solução, né? E até hoje estou vencendo. Então, existe sim alguma missão espiritual e a gente não sabe, a gente tem que descobrir no caminho. E é por isso que talvez eu esteja vivo, porque Deus sabe da minha vontade, Deus sabe dos meus desejos. Por exemplo, agora fui informado que tem um pai de uma ex-namorada aí, não foi namorada, né? Foi uma ficante, né? E tá querendo me matar, tá querendo atrás de mim. Esse covarde nunca foi pai dela. Esse covarde, esse frouxo, esse canalha nunca foi pai dela. E eu falo nesse tom aqui porque o cara não passa de um pedaço de merda. Um caço merda. Eu tô esperando ele vir aqui. Antes de eu ir para outro lugar, tô esperando ele vir aqui. Cumprir o que ele me prometeu, se ele for homem. Porque do contrário, quem vai por trás dele sou eu, algum dia. Não agora, porque eu tenho muita coisa a perder agora. E tenho muita coisa que eu tenho que aproveitar porque eu tô ganhando. Mas um dia eu vou atrás de você, seu filho de uma puta. Entendeu? Então você venha cumprir aquilo que você me ameaçou, porque senão você vai ter problema. Vem cumprir. Vem cumprir aquilo que você fez. Aquilo que você me ameaçou. Entendeu? Nunca foi pai, foi um covarde, foi um relapso. Enfim. Mas eu lendo Sêneca e sobre a brevidade da vida, tem muita gente que perde muita coisa, perde muito tempo, cara, com coisas que não tem nada a ver. E é por isso que eu não tô dando muita importância pra você agora. Eu acho que certas coisas você tem que cumprir quando você promete. Entendeu? E certos detalhes, algum dia talvez o tempo te diga, não, Emerson, você tem que cumprir isso, ou você não tem que cumprir. Tudo depende da questão, né, das coisas. Mas, por exemplo, veja, eu também fiquei muito indignado uma vez quando o pai da minha da mãe da minha filha foi intervir em uma situação
que ele não tinha nada a ver. Afinal, ele quis ser pai da menina, mas ele rejeitou a filha e a filha teve que provar. Eu não quero mexer nessa celeuma porque eu perdoei o cara e até pedi perdão pra ele e tudo mais. Mas eu quero só que entenda uma coisa. Ele... Não quero julgar o cara, porque ele teve seus motivos, teve suas situações. Eu não. Mas eu não achei conveniente na época ele ter... Eu prezo muito essa questão da família. A família, mas é bem naquele sistema arraigado italiano, siciliano. Apesar que ele não tem nada de siciliano, coisa mais lá da Áustria, lá perto do norte da Itália. Eu sempre me dei bem com mulher do norte da Itália, né, cara? No sentido, né, de sorte. Talvez a minha situação é por lá mesmo. Mas enfim. E só avisar o sujeitinho. Se passar por... Lá você não cruza pela Áustria, entendeu? Tenta cruzar por lá pra você ver. Ele disse que tá cruzando de carro pra vir me pegar aqui. Coitado. Ma va bene, ma va, maledetto bastardo. Schifo, filho de putana. Então assim... Otário. Então assim, o cara não é o pai dela, não é o Cetinho. Então, Cetinho, desculpa aí por qualquer coisa. Tá, mas eu não achei conveniente você ter se posicionado naquele tempo, porque você fez a Franciele correr atrás de um direito de DNA, sendo que era você que tinha que correr atrás do DNA, não ela. Porque filho é a coisa mais sagrada que existe, é por isso que eu amo a minha filha. Entendeu? Amo de verdade, amo de paixão a minha filha. Amo de verdade a minha filha. Entendeu? Apesar de que tem sempre alguns canais que vêm falar merda aqui, entendeu? Vamos tentar falar merda pra ela e tal. Mas eu quero simplesmente deixar bem claro pra vocês, mas muito claro pra vocês. Muito, muito claro pra vocês. Tem batalhas que não valem a pena ser lutadas. Não vale a pena ser lutadas. É por isso que eu poderia ter me vingado. Eu poderia ter feito... todos esses anos de luta que eu tô fazendo aqui, eu poderia ter trocado já em 2013 e falar assim, vou atrás da Rafaela e vou atrás da Karina. Porque elas armaram tudo isso. E aconteceu durante todos esses anos, ataques em escolas e todas essas coisas que eles planejaram para tentar me incriminar. Que elas planejaram para tentar me incriminar com a ajuda de um agente federal. Eu poderia ter resolvido de um jeito que poderia acabado comigo. Tipo, elas pensam, cedo ou tarde o Emerson, a gente acaba com ele. Então quanto mais ele tá lutando, mais a gente vai provar pra ele que lá no final a gente vence e vai destruir ele. Eu entendi a jogada. Isso é a ideia da Mente Capta lá que tá na Interpol. Conseguiu se promover na carreira, conseguiu chegar onde chegou, graças aos ataques de falsa bandeira que fez usando o meu nome. Então, quando eu reflexionei, quando eu sentei e pensei, não é assim que se vence. Não é assim que se vence, porque esse mundo não é só esse. As pessoas que ignoram o mundo espiritual são os mais estúpidos que existem. As pessoas que ignoram que existe um outro mundo que a gente não vê. Outro idiota aqui querendo se aparecer perto de mim. Velho com 70 e poucos anos, tirando aqui e fazendo... Você vai encontrar com esse tipo de otário a menudo. Você vai encontrar com esse tipo de filho da puta aos montes, cara. Cara que quer provocar você. E aí você simplesmente sai e dá uma na cara do cara. Aí dá problema. Que nem agora eu tava assistindo um vídeo de um cara que também, né? Lá no supermercado, no corredor, exatamente como aconteceu comigo aqui ontem. A mulher começa a surtar lá. Eu simplesmente olhei pra ela, de cima a baixo. Usei um código Corleone. A mulher se cagou aqui e ela voltou pra trás. Ou seja, simplesmente ignorei e deixei a mulher no chinelo. Mas esse cara, a mulher começou a agredir ele lá no supermercado. Cara muito forte, muito bruto. Foi condenado a 10 anos de cadeia. Vai cumprir tempo na cadeia. Ele, né, tirou uma potencial acusadora de homens inocentes. Como essas que destrói a vida dos homens aí, fazem denúncia falsa contra os homens, ele mandou lá pro cemitério, mandou lá pro inferno. Não... Eu, nos dias de hoje, não aconselharia você a fazer isso. Apanha da mulher. Toma uma surra da mulher. Faz ela te arrastar lá, te bater.
Faça isso. Essa própria sociedade vai. Você tem que ser forte. Não caia nesse assunto. Deixa ela bater em você. Hoje existem câmeras, hoje existem muitas coisas. Deixa ela bater em você. Entendeu? Deixa ela bater em você. Vocês têm que mostrar que essa. Eu vejo aqui os islâmicos, eles vão solucionar esse problema. O problema é que vai ser na geração da minha filha, não vai ser essas velhas malditas que cagaram com essa geração. Que coisa linda, nos tempos áureos aqui, hein? Vai ser na geração da minha filha. Essas velhas malditas que aprontaram, essa Lola, essas Miriams, essas Carinas, essas Rafaelas, não deixaram o filho. E eu queria mostrar um laudo de uma psicóloga que fez, uma psiquiatra que fez. Olha. Nem vou falar. Bicho desse que desonra. Mas enfim, não vou falar. Todo o meu respeito aos russos e ucranianos, que eu conheci gente muito boa. Conheci gente muito boa, de caráter e de hombridade muito forte. Gente com um código de honra muito forte. Gente que tem meu respeito. Gente que tem o meu respeito. Mas tem certas pessoas, cara, que não merecem estar nesse planeta. Ou às vezes merece estar nesse planeta pra gente servir de referência. Então assim, porra, o cara deu um sulapão, mas deu uma mulher começou a pular em cima dele que nem uma galinha de macumba lá e ele, bom. Uma só, a mulher caiu no chão, arrebentou, quebrou o pescoço, né? Já era, foi pro inferno. Tá lá no inferno. Ela tá pagando um preço mais alto do que ele, mas ele tá pagando um preço por não ter sido sábio. Muitas vezes eu vi minha mãe quando me agredia muito, me atacava muito. Não quero também culpar ela nem nada. Não quero, porque são coisas do passado que a gente já perdoa, mas isso refletiu na minha vida e me reflete até hoje. Isso gerou consequências na minha vida. E ela gritando com meu pai, falando coisas e comigo e tal, me atacava. Eu virava o alvo porque eu respondia, sempre respondi. Eu virei o alvo. E esses vagabundos da Igreja Universal, que não é uma igreja, isso é uma seita maldita, nunca me ajudaram, ao contrário, me perseguiram e tentaram me destruir ao possível. Isso é uma seita maldita. Isso é uma seita de estelionatários, e se você vê um bandido desse na rua evangelizando alma, meu amigo, eu não posso falar aqui o que você deve fazer para não perder meu canal, para não perder meu vídeo. Eu não tenho medo de armação da polícia, essa merda não. Muito pelo contrário. Eu exponho policiais corruptos. Mas você já sabe o que deve fazer. Você sempre guarde dentro da tua casa algum elemento que faça com que eles não te perturbem mais, entendeu? Posso um evangelho, tá entendendo? E eu só digo uma coisa pra vocês. Claro, você não deve levar desaforo, não deve. Mas em certas situações, por exemplo, se aquela mulher ontem tivesse me avançado, deixa ela bater. Deixa ela bater, deixa ela me dar uma surra, cara. Entendeu? Deixa ela me dar uma surra. Que eu vou pensar na Miriam, me batendo, entendeu? Toda loira, toda olhos azuis, entendeu? Guapona, entendeu? Dá aquela surra gostosa. Bate. Entendeu? Deixa. Minha liberdade vale muito mais do que essa merda. Entendeu? Um dia a verdade aparece. Como eu tô fazendo, como eu tô expondo esses canais aqui, um dia a verdade aparece. Porque eu era para ter sido assassinado dentro do meu próprio apartamento. Só não fui assassinado devido a um empresário que estava lá no outro quarto dormindo. Eu tava com a minha ex-esposa, Franciele, que essa aí iria silenciar. Ela iria me silenciar. Eu, quando tava voltando lá do... A gente foi numa festa um dia anterior e eu voltei. Quando eu voltei, eu vi que o nosso carro estava aberto. A polícia já estava seguindo a gente. Ou seja, se eu fosse um criminoso, eu teria sido preso, mas a verdade é que eles estavam armando pra mim. E eu já vou falar sobre isso aí. Então, assim, sabe que eu não poderia me prender por outra coisa?
Eles tentariam, eles sabiam que eu não era um mafioso, eles sabiam que eu não era um terrorista, eles sabiam que eu não matei ninguém. Mas eles queriam armar pra mim, porque na verdade é operação de psyops, pra incriminar indivíduo-alvo. Eu sempre fui um target indivíduo. Me tornei um target indivíduo, entendeu? Espero que não tenha ferrado com o meu vídeo. Então, esses canalhas, eles agem com... Shut the fuck up. Entendeu? Eles sabem que não poderiam me incriminar. Até que tem barulho, cara. Entendeu? Ali pra cima já não tem. Eu devia ter gravado em outro lugar. É que eu queria... Me veio a ideia na cabeça e eu queria gravar. Eu poderia ter ido pra outro lugar. Aqui até no meio do mato tem banquinho aqui pra gente sentar. É lugar civilizado, né? Ou foi, né? Foi, né? Pelo menos. Aproveitar o que resta. Imagina só como deve ser viver lá no morro lá, que pum-pi, pum-pi, pum-pi. Até arrebenta a tua cabeça. Aquilo ali, meu amigo, destrói a tua cabeça. Entendeu? Morar num cortiço desses aí que você tem que ficar pum-pi, 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 barulho. Desgraçada, tudo gritando, cara. Entendeu? Então o ambiente, ele te molda, o ambiente ele te prejudica. É o que eu não quero perder meu foco aqui, depois eu falo. Então, estavam armando pra mim naquele momento, né? E a mulher sabia que eu tinha recém-casado, dia 12 de janeiro de 2012. Todos eles sabiam disso. E todas essas coisas acontecem porque são provações espirituais. Eu vejo que aquilo ali foi uma provação espiritual. Mas são coisas que eu deveria passar, que já estavam escritas. Não que eu acredite em predestinação nem nada, mas existem certas coisas que você tem que passar. É por isso que quanto mais você pede para Deus certas coisas, não vai acontecer. Você tem que lutar por isso. O direito ele tem que ser conquistado. Quem não luta por justiça não é digno dela, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu fui injustiçado. Eu fui incriminado por verdadeiros assassinos. Quem realmente cometeu assassinatos está impune, está livre. Mas eles não vão ser livres pelo resto da vida. Quando começar a fase deles, a coisa vai ser pior. E eles já estão sentindo. Eles já estão sentindo que o mundo espiritual já está lutando por isso. Eu estou lutando por isso. Você, Rafaela, você, Miriam, você, Karina, você, Daniela, todos vocês vão colher o que vocês plantaram durante vocês anos. Porque os reais assassinos aqui são vocês. Aqueles delegados malditos. O delegado sabia quando aconteceu um ataque em Penápolis e não fez nada. Ou seja, então tudo isso eu resisti na minha mente. Eu resisti na minha mente. E é por isso que eu estou documentando cada coisa. Eu documento isso porque minha filha precisa saber o que eu passei. As pessoas boas da minha família precisam saber. E as pessoas boas da minha família me apoiam. E até os ruins agora querem se aproximar de mim. Até aqueles que falaram mal de mim querem se aproximar de mim. Mas agora é tarde demais. Porque eu não dou uma segunda chance. Eu aprendi a não dar a segunda chance. Você não deve dar uma segunda chance. E aquilo que aconteceu comigo em 2012 foi fantástico, porque eu poderia ter subido muito alto, mas o meu tombo seria irreversível lá na frente, como será o de vocês que estão subindo hoje. Hoje vocês praticamente roubaram aquilo que poderia ser meu naquele tempo, mas vocês vão perder tudo. Ao mesmo tempo ganharam a maldição. Ao mesmo tempo que me roubaram aquilo que pertencia para mim, e estão comemorando isso, vocês roubaram a maldição também. Entendeu, dona Karina? Entendeu, dona Rafaela? Vocês roubaram isso. E a maldição pertence a vocês agora. Todo esse karma, tudo isso aí pertence a vocês. Receba. Receba no seu coração, receba no seu karma, receba na sua alma. Pela conexão que nós tivemos anteriormente, receba no seu corpo, receba na sua alma. Receba. Você está ouvindo aqui, você está vendo. Receba. Receba porque está validado lá no céu. Sabe por quê? Está validado no ramo espiritual. Sabe por quê? Porque vocês fizeram, vocês devem. Vocês sabem o que vocês devem. Vocês sabem o que vocês devem, psicopatas. A mulher adora ver o mentalista, mas para você ser um mentalista, você tem que estar puro como eu, que estou lutando aqui. E você sabe que eu estou lutando um bom combate. Você só sabe que eu quero só trabalhar. Você sabe que eu só quero ter dinheiro para poder ajudar minha filha. Você sabe que eu só quero poder ajudar minha família. Você, psicopata carniceira de Leon, você sabe disso. Você não tem a menor misericórdia, você quer me destruir simplesmente por causa do teu projeto político. Junto com esse psicopata que era financiado pelo Vorcaro e iria fazer orgias lá em Londres. Né? O psicopata tem o mesmo sobrenome que eu. Né, Andrei? Andrei Rodrigues.
Entendeu? Então assim, vocês armaram toda aquela situação para me destruir naquele tempo lá no Brasil. E vocês não podem fazer isso contra mim novamente. Por quê? Poderiam me acusar de um crime de opinião ou de acusações falsas, caluniosas, mas a partir do momento que fizerem e eu confirmar tudo isso aí, vai estourar no rabo de vocês. Vai estourar muita coisa no rabo de vocês, é muita coisa. Que a hora que abrir, que algum policial honesto, que alguém honesto tiver liberdade para abrir algo contra vocês, vocês estão ferrados. Vocês sabem que o sistema tritura quem dá falha. E vocês deram muitas falhas. A maior falha de todas foi ter me subestimado, foi ter me classificado como um retardado. Enquanto isso, eu já provei. Não é questão de papel de estudo, como meu pai falava. Um Lebenslauf de estudo, mas veja a minha trajetória de vida. Onde eu poderia ter acabado e onde eu estou. Veja o Gustavo Guerra. Onde ele começou e onde ele terminou. Com todo o respeito aí, Gustavo Guerra, a sua pessoa. Não quero atingir você. Mas você, por não ter a mesma força que eu, você, por não ter os mesmos objetivos que eu, tá completamente destruído aí. E não tô atacando a sua pessoa, tá bom? Entendeu? Não tô atacando a sua pessoa. Tô fazendo uma analogia que é muito importante. Essa analogia é muito importante para que outras pessoas sejam salvas. Porque esses psicopatas que estão no estado e fizeram o que fizeram contra mim, então assim, eles estão gozando da impunidade. Agora, sobre a brevidade da vida, se eu tivesse evitado certos comportamentos, eu não estaria nisso. Eu me meti nessa fria. E ninguém está isento, ninguém está imune disso. Você que talvez nunca fez isso, não acabou numa situação que eu acabei, você pode errar de outras formas. Às vezes você ferrou toda a tua vida, às vezes você tem uma vida de merda. Às vezes você viveu 20, 30 anos trabalhando numa empresa, acumulou uma rescisão, uma verba muito grande, daqui a 2, 3 anos você morre. O que você aproveitou da vida? A minha vida é cheia de aventuras, desafios e vitórias. Eu venho vencendo desde os anos 90, cara. Cada cidade nova que eu vou, cada lugar que eu vou é uma vitória pra mim. É um lugar novo que eu conheço, é uma cultura nova, são pessoas novas que eu conheço, são oportunidades novas, são coisas novas. E eu recuso viver o passado. Eu quero viver meu presente. E isso, Sêneca, sobre a brevidade da vida, explica muito. E é isso que eu quero deixar pra vocês. Entendeu? Homens brancos, heterossexuais como eu, que estão sofrendo esse ataque do sistema, que são vítimas do sistema, como eu fui. E de uma certa forma estou sendo. Eu deixo para vocês este recado. Esse recado, lutem. Mas leia sobre a brevidade da vida de Sêneca. E a interpretação que eu tenho sobre esse livro, eu ainda vou fazer Eu quero poder fazer. Eu fiz um juramento para Deus que quando essas pessoas caírem, essas pessoas que eu estou denunciando, principalmente as principais, e se não caíram é porque tem um propósito no plano espiritual, no plano divino. Mas quando elas caírem, quando elas forem desmascaradas com o que fizeram, e Deus vai fazer isso aí, eu vou fazer um trabalho muito forte sobre estoicismo, sobre Dostoiévski, sobre todo o meu entendimento sobre Dostoiévski, sobre estoicismo e sobre outras coisas, sobre a filosofia. Em vez de ser uma filosofia escrita, vai ser uma filosofia falada. Uma filosofia sem anotações, sem nada. Uma filosofia com base nas minhas experiências empíricas e também epistemológicas que estão guardadas na minha mente. Mas sem ter que buscar, tanto que quando eu falei para o Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho é a maior fraude que já existiu na filosofia global, com ghostwriters e toda essa coisa, é uma fraude. Eu falei, você quer que eu prove a questão dessa realita? Eu convidei o Olavo de Carvalho, eu estava nos Estados Unidos e ele disse que eu ameacei ele, o vagabundo covarde. Mas a vida sempre mostra, a filha dele se matou, ele oficialmente se quibou, a gente não sabe se é verdade ou não, mas oficialmente está fora do circuito. Eu acredito que não, apesar de que ele sendo um fumante inveterado e tal, e ainda mais a coincidência, ele e o Júlio Severo na minha amiga, aquilo ali é agente duplo, cara. Mas enfim, é sobre outras coisas, né? Mas enfim, eles pegam esses trabalhos de filosofia e usam para manipular as massas. E eu descobri ele, sabe? Eu sou que nem um mentalista. Eu sou o mentalista da história, dona Miriam, porque eu vejo você, eu sei o que você pensa. Não porque eu seja igual a você, é porque eu não quero ser igual a você. Entendeu?
Então a minha vida é praticamente um espelho. É um espelho para vocês. Quando vocês verem eu subindo de forma honesta e digna, querendo só trabalhar, vocês ficam loucos, porque na minha situação, vocês não teriam chegado a lugar nenhum. Só chegaram a algum lugar graças a trambiques, falcatruas e maracutaias. Graças a jogando sujo. Né, coronelzinho de merda? Coronelzinho pilantra. Tem um coronelzinho pilantra aí de São Paulo, que é sócio de uma ex-namorada minha. Mas você teve tantas ex-namoradas e tal. Eu tentei. No fundo, que se eu tivesse encontrado a mulher certa, meu amigo, como eu encontrei, foi a Franciele, cara. Eu fico pensando o seguinte, foi a Franciele, cara. Teve outras também que eu encontrei, que eu desperdicei, entendeu? Uma lá perto lá da casa da minha avó lá também, entendeu? Que me deu um bilhetinho e eu acabei ficando com a Fabiana em vez de ficar com ela, porque a Fabiana tá, enfim... Coisas, cara, coisas que apareceram na minha casa. A gente não tem como explicar. A gente tem que evitar. Você tem que ter um pai presente sempre na tua vida para poder evitar que você cometa erros. E é por isso, Isabela, se você estiver vendo isso aí algum dia, eu nunca vou deixar de ser pai. Aí você fala assim, 18 anos eu tô livre, eu tô solta. Não, você não tá solta. Você não tá livre. Eu vou ser teu pai mesmo que você tenha 70 anos. Mesmo que você tenha 80 anos e eu esteja vivo, se Deus permitir. Se tiver 100 anos e você tiver 80 ou 75, como é que vai ser com 35, né? Tiver, minha querida, eu vou ser teu pai. E você vai ter que me escutar. Ou arque com as consequências, porque eu não vou permitir. Eu não vou permitir que você erre. Como eu permiti. Como permitiram que eu errasse. Porque se tivesse, não estou culpando meu pai, minha mãe, nem nada disso. Cada coisa é uma coisa, cada tempo é um tempo. E esses laços familiares não se desfazem. Mas se eu tivesse tido a assessoria que você pode ter, eu não cometeria esses erros. Tem que ser uma pessoa extremamente certeira, ainda mais... Ainda mais você sendo mulher, tendo poder que eu não tive. Que a mulher tem o poder nessa sociedade. A mulher escolhe o karma que ela vai viver. Olha, esse é o tipo de cara aproximar. Esse é o tipo de homem que você não deve nem se aproximar. Um desgraçado desse você não deve nem se aproximar. Isso é uma tragédia pra tua vida. Um cara com uma moto dessa é uma tragédia pra tua vida. Ele vai pegar a mulher, vai. Outra retardada falando. Tá levando a mãe dele e tal, mas porra, cara, respeita os outros. Entendeu? Então assim, tem que respeitar, cara. Aprendi que o respeito é a base de tudo. E eu tô aprendendo um negócio. Vocês me tornaram um cara tão egoísta nesse negócio de privacidade, nesse negócio de preservar a privacidade, de preservar o seu canto, essas coisas. Cara, vocês me tornaram um cara tão egoísta. Que eu quero passar longe. Eu quero passar longe de potenciais problemas, de pessoas que são potenciais problemas. Porque uma psicopata dentro da Polícia Federal não hesitou em destruir minha vida, sabendo que eu tive somente um infortúnio de ter me envolvido com aquele canalha maldito para me defender dos ataques que eu sofria na internet. O Marcelo, o Batoré. Eu só me envolvi com aquele cara porque me apresentaram ele para poder me defender dos ataques que eu sofria na internet. Do contrário, eu não teria aproximado esse vagabundo na minha vida, de jeito nenhum. Por nenhuma hipótese. Quando eu vi aquele cara descendo na primeira vez no aeroporto, eu vi a merda que eu tinha me metido, cara. Eu não podia voltar atrás. Não cometam esse erro, cara. Não cometam esse erro. Se você vê que a pessoa é um problema, passa dela. Se você vê que a pessoa é um problema, foge dela. Se você vê que eu sou um problema, se afasta, eu te dou toda a razão. Eu não sou um problema. Mas se você vê que eu sou um problema, se afasta. Eu te dou esse direito, mas saiba que as portas estarão fechadas na hora que você se arrepender de ter feito mau julgamento, de ter me julgado sem me conhecer, sem me saber, que eu não vou te dar outra oportunidade. É meu direito também. Assim como eu te dou o direito de você ir embora, eu tenho o direito de fechar as portas para você não voltar. E eu sou, nesse ponto, eu sou... Olha o pedaço de merda. Você acha que eu quero... O cara tem uma BMW aqui que vale 40 e poucos mil, cara. 50 mil aqui, 60 mil. Você acha que eu quero ter um contato com um lixo daquele, cara? Você acha que eu quero ter um contato com um lixo daquele, com aquelas músicas, cara?
Que você é o retrato daquilo que você come, você é o retrato daquilo que você escuta, você é o retrato daquilo que você lê. Um maldito desse, você acha que leu Sêneca, que nasceu lá no reino da Espanha, em Córdoba? Você acha que um desgraçado desse entende sobre filosofia como eu entendo, cara? Eu tenho uma riqueza intelectual que 99% da população não tem, e eu não tô falando isso aqui pra me arrogar nem pra nada. Veja, cara, tudo são novos, são bons, cara. Mas por quê? Porque eu quero me dar valor. Eu sou um homem de muito valor. E essas mulheres perderam um cara de muito valor. Sabe por quê? Porque elas não pertencem ao meu mundo. Elas não... Bonita, toda calma, loira. Tem uma aparência linda, eu não sei como é que é mentalmente, entendeu? Pode ser igual a Carneceira de Leão e acabar comigo. Você tem que conhecer, você tem que passar por essa fase da vida. Por isso que eu digo pra vocês, eu falo pra minha filha sempre, essa é a idade perfeita pra ela conhecer alguém. Sei que ela tá conhecendo uma pessoa que... Mas eu já dei um recado. O que você fizer pra minha filha, eu vou fazer pra você, cara. Eu cuido. Eu tô sempre monitorando. Coisa que o carecão lá nunca fez. Né, carecão? Agora você quer ser pai depois que a menina se matou, não por minha causa, mas por causa do choque de realidade que ela teve. Enquanto ela tava fazendo festa na floresta, tava se misturando com o movimento Antifa, que estava toda cheia de tatuagem por causa desses maloqueiros vagabundos que ela saía. Entendeu? Que ela tava se drogando com o Marcelo e fazendo o Marcelo se drogando, fazendo festas, orgias e bacanais. Você não tava nem aí pra ela, né, seu filho de uma puta? Agora você quer porque eu dei um choque de realidade e falei pra ela, eu não quero ficar com você porque você é isso e aquilo. Eu só disse isso e eu tenho isso guardado. Tem os vídeos dela me ameaçando, tem as coisas dela me ameaçando, e quem me meteu um processo de ameaça foi ela, contra mim, com coisa que ela fez. E ainda com base em provas nulas. Ou seja, com auto-ameaças que ela fez, porque ela não podia, ela não conseguia ir pra frente. Ela não iria pra frente com aquilo que eu falei dela, dos crimes que ela estava cometendo. Se ela tivesse colocado, quem iria pra cadeia era ela. Mas enfim, como ela dava sexo pra policiais aí em troca de proteção, ou até mesmo para que os caras me pegassem, é por isso que eu saí do Brasil. Porque ela dava sexo. Ela se sentiu tão rejeitada no sentido de que começou a dar sexo pros caras me matar. Pros caras irem me matar. É por isso que o delegado deixou ela tocar o terror. Sabe por quê? Não, uma hora que se a gente não pega, a gente não vai se sujar com isso. Ele achou, eu sou um imperador romano, né, Salsete? Achando que é um imperador romano, que é quem? É o Nero? Quem que você acha que é o Nero? O Cômodo? Ai, o Cômodo. O outro lá que falou que... Esqueci o nome. Eu lavo as minhas mãos. Eu admiro os italianos, cara. De verdade, cara. Eu amo os italianos, cara. Vou ser sincero pra você, cara. Mas você, cara... Eu até admirei você por um tempo, cara. Eu achava que você era fora dessa curva. Eu achava que você era fora dessa panela, cara. Mas depois que eu vi certas coisas, cara, eu vi que você é um dos caras que tava... Vou parar por aqui porque não vale a pena perder tempo com isso. Entendeu? E eu sinceramente, cara, essa é uma merda, cara. Eu prefiro não falar. Ou quer ser igual a irmã do pedófilo lá, hein? Porque eu soube que a milionária lá, a irmã do pedófilo. A milionária, a irmã do pedófilo, que foi até casada com o presidente de uma empresa, foi ela que pagou alguns aí pra me perseguirem durante todos esses anos, hein? Conseguiram tirar dinheiro dela, hein? Cara, é muito repugnante. Enquanto isso, ela deixava o irmão dela tocar o terror aí. O irmão dela tocando o terror, cometendo atos de pedofilia com muitos jovens, entendeu? E aí eu não fazia nada. Não fazia nada, né? Que moral que vocês têm pra falar alguma coisa de alguém, seu bando de filho da puta? Seu bando de filho da puta. Vocês têm que ouvir o que eu tô falando aqui e aceitar. Porque vocês não têm moral, vocês não têm escrúpulos. Vocês não são dignos. Vocês, com todos os bilhões que vocês têm, um dia vão se dar conta do outro lado que esses bilhões não valeram nada. Que a dignidade e a honra
que eu preservei, valeu muito mais do que tudo aquilo que vocês plantaram. Erro de eu ter ido morar lá na casa de um cara com comportamento sexual suspeito? Sim, porque isso mancha a minha imagem até hoje. Uma pessoa vai pensar de mim, cara. Eu entendo isso. As pessoas podem pensar o que quiser. Entendeu? O que importa é que a minha consciência não me acusa, mas eu tenho que, vez ou outra, aqui dizer certas coisas e falar. Eu não sou que nem um cara, por exemplo, que nem a maconholo, que rasgou a página da Bíblia e fumou maconha com a página da Bíblia e vem dar uma desculpa esfarrapada. Eu assumo minhas cagadas, eu assumo meus B.O. Entendeu? Acho que o fato de você ter no meu conceito, tá? Se você é diferente, eu respeito a tua opinião. Mas o meu conceito, um homem como eu ter que dormir com outro cara, seria como eu escarnecer do Espírito Santo, escarnecer de Deus. Porque não foi para isso que Deus me projetou. Essa é a minha crença. Entendeu? Eu respeito a tua, então respeita a minha. Essa é uma crença espiritual minha, entendeu? Então, eu não vou para esse lado, nunca. Até porque eu não teria sentimento, eu não teria prazer com isso. Eu admiro as mulheres lindas e tal, e é por isso que eu quebrei minha cara durante toda a minha vida. Até com mulher feia, porque quem tá me provocando essas coisas são mulheres feias, inclusive a mais feia das loiras, né? Porque você não é mais bonita das loiras. Você pode achar que é o Heydrich aí em versão feminina, que pode fazer o que quiser e vai gozar da impunidade só porque é mulher. Entendeu? Não pensa isso, porque você não é mais bonita das loiras. Tem loiras aqui que são 1000 vezes melhores, muito mais lindas e vivem uma vida digna, sem ter que matar crianças, sem ter que planejar ataques em escolas para poder chegar onde chegou. Sabe por quê? Porque isso é lack of empathy. Isso é lack. O que você tem é lack of empathy. Síndrome de Munchausen, claro, legal. Mas lack of empathy, isso é muito forte. Você não tem empatia nenhuma pelo ser humano. Você é uma psicopata no nível de escala da maldade mais alto que existe. E é por isso que você está onde você está hoje. Entendeu? Não por nada, não por méritos, mas por psicopatia. E o único lugar que permite que você suba desse jeito não é nem na iniciativa privada. Porque a iniciativa privada exige um certo grau de ética para você chegar em certos momentos. Ah, mas tem muita gente que dá rasteira, que passa atrás. Mas comparado a você, não são nada. Dá pra ver o que acontece na Rússia, né? E dá pra ver porque me mandaram que a previsão é de que ela queira ser o Vladimir Putin em versão feminina. Bom, eu venho há muitos anos tentando me defender desses ataques. Eu não estou aqui me defendendo de nada. Eu estou fazendo reflexões aí com base em Sêneca sobre a brevidade da vida. Talvez isso gerou toda essa missão para mim, de eu ter que lutar dessa forma. E como talvez previram no passado, podem até me matar, mas as palavras têm poder. E vocês não vão me matar. Vocês não vão me colocar preso. Vocês não vão me colocar preso, né? Será que eu devo falar? Obrigado, Paula, por suas palavras. Você sabe, Paula, o que você é. Entendeu? Obrigado, Paula, por suas palavras ontem numa caixa de mensagem, quando eu compartilhei um livro com você. Tá? Eu me atrevo até um pouco mais além. Paula aí do Ministério Público. Obrigado por suas palavras. Tá? Eu disse, tem, teu poder tem. Mas, vamos dizer assim, vamos ser sinceros. O que você joga no universo vai ter retorno. Vai ter retorno, tá bom, dona Rafaela? Eu sei que vocês fizeram durante todos esses anos para tentar me ferrar. Vocês se divertiram com isso. A Lola ganhou uma lei no nome dela. Tudo aquilo ali foi planejado. Os ataques foram planejados. Dentro do chance. Dogolachan, Forchan, 1500 Chan. Tudo quanto é esse chance. Vocês que estão fazendo, na verdade não é para vocês que eu estou falando. Vocês têm a mentalidade, vocês têm uma capacidade cerebral de um grão de ervilha. Vocês que estão no chance da internet jogando a sua vida fora, vocês têm a capacidade intelectual de um grão de ervilha. E em um momento em que eu estava sofrendo ataques virtuais e tal, eu até passei por esse momento, mas deu um estalo na minha mente, graças a pessoas do bem que eu sempre busquei como ajuda,
E essas pessoas me disseram, Emerson, tá jogando tua vida fora, sai disso. Não caia no mesmo nível de sintonia que eles, porque o que eles querem é te atrair para o mesmo nível de sintonia energética deles. Então, assim, quando você vê um companheiro de trabalho que está tentando te ferrar no teu trabalho, está tentando te prejudicar no teu trabalho, está tentando descobrir, te esquadrinhar para te prejudicar, e eu passei muito disso lá na Siemens, por mais que eu tentasse me esconder, eles durante vários meses, eles me esquadrinharam para tentar ver um ponto fraco. E a pessoa que quer ver o mal, ela busca o ponto fraco para te, né? Foi o que surgiu com um tal de Renato Mariano, porque ele fazia isso comigo. Ele fez isso, depois ele saiu espalhando coisas a meu respeito, né? Foi ele que saiu espalhando, porque simplesmente tira o foco dele e põe o foco nesse cara. E aí com isso ele subiu, ele conseguiu alguma coisa como engenheiro, sendo falso engenheiro, não sendo formado, com o diploma dele ele comprou. Mas ele conseguiu mandar um Emerson Barão pro Quênia, ele conseguiu formar a panelinha deles. Então tem certas pessoas que usam isso, meu amigo, como panelinha, cara. Ou seja, se vê um psicopata agindo e você não pode fazer nada, cara. O cara tá lá agindo, cara. O cara tá agindo, tá procurando uma vítima para ceifar. Então se você se coloca no alvo dele, às vezes você não quer nem se colocar no alvo dele, cara. É uma coisa que eu sempre ouvia na prisão. O prego que se destaca é martelado. Então esse cara que eu tô falando hoje, porque é o seguinte, se ele tá trabalhando e provavelmente tá trabalhando para pagar as contas, tá para pagar as dívidas que ele tem, com a mulher, com tudo mais. Uma vez ele até me veio pedir dinheiro porque a mulher tava com câncer, a mulher dele tava com câncer, ele veio na maior cara de pau, cara, me pedir dinheiro, cara. Eu não sou teu parente, cara, eu não sou nada, cara. Pra que eu vou te dar dinheiro? Sabendo que você tava me prejudicando, falando mal de mim pelas costas, falando mal de mim pelos bastidores assim, mas... Eu tô falando isso aqui pra vocês porque isso é importante, hein, cara. Esse cara, ele começou com as merdas lá, né? Ele, Silvério, né? O Dalar que adorava pegar garoto de programa lá. Entendeu? Então, assim, a mulher descobriu e se separou dele, mandou ele tomar no cu. É por isso que ele se separou. Ele conta uma história nervosa, mas o negócio dele era... Cara, a maioria desse pessoal da Siemens, né, daquele meu tempo, lá, do tempo do Rogério Gaspar, cara, era tudo assim, cara. Se o cara não saía com prostituta e usava o dinheiro da Siemens para pagar prostitutas, ele saía com garotas, cara. E garotas menores de idade. Você acha que... Por que fechou a fábrica na Pedro Gusso? Ah, porque não dava mais lucro? Não. Porque o sistema ali estava todo podre. É por isso que os alemães iam lá e fecharam a fábrica lá. Perdeu muito trabalho de muita gente que queria. Vocês roubaram a oportunidade de muita gente que queria realmente trabalhar lá. Vocês foram mais nocivos e prejudiciais do que um sindicato que senta na frente da Bosch, fazendo com que uma empresa saia do país para que entre uma empresa chinesa para explorar vocês vivos. Como aqueles bandidos da Força Sindical lá do Paraná. Como aqueles bandidos cocaneiros, cheiradores de cocaína lá da Força Sindical do Paraná. Aquele bando de vagabundo, petista, lacrador, filho da puta, sem caráter e sem moral. Então, assim, eu sou uma máquina de soltar verdades aqui. Porque cada um de vocês, que vocês pegarem um lacinho disso aqui e investigar, vocês vão ver toda a verdade que eu falo. A questão do Nando Moura. Nando Moura tá aparecendo agora que ele é Pedro. Ele tava envolvido com o Chance até o talo, cara. O Nando Moura é Pedro, cara. Todo mundo sabe disso, cara. Então, assim, o que eu vou mudar no sistema? O que eu vou mudar na vida das pessoas fazendo essas declarações, colocando essas coisas? Eu peço uma coisa pra vocês, o seguinte, cara. As pessoas que por algum momento eu fiz mal, por algum juízo, porque eu também sou ser humano, eu peço perdão. Mas as pessoas que realmente cometeram, cara, eu quero esfregar a cara de vocês no asfalto. Entendeu? E Deus me pune. Mas você que não cometeu esses erros, procura viver sua vida contemplando. Contempla, o conselho que eu dou pra minha filha: contemple as coisas de Deus. Você não precisa inventar roda, você não precisa inventar nada. É claro que quando você sofre uma injustiça, como eu sofri, é tua obrigação moral defender a tua reputação. É tua obrigação moral defender o teu legado. É tua obrigação moral defender os teus ancestrais e a tua descendência. E é por isso que eu tô aqui na internet. Tá bom, seu Mário Bianchini?
Eu sei que você é uma pessoa bem centrada. Eu sei que você é um homem digno. E andaram falando merdas aí para tentar me prejudicar. Eu não quero ficar mal com pessoas dignas. Entendeu? Porque eu sei que a Daniela tentou jogar merda lá pra cima de você e você foi digno. E falar que não queria briga comigo e fechou as portas. Você é um homem digno. Cara, tem vagabundo que fala que isso é atração sexual. É porque a mente da pessoa tá tão podre, cara. A mente da vagabunda tá tão podre, cara. A mente da vagabunda desse dejeto humano tá tão podre. Cara, que ela pensa que eu tenho atração sexual pelo cara. Por admirar a conduta. Por admirar o ser humano, o homem. Entendeu? Por admirar o homem. Mas a mente dela é uma mente sexual, é uma mente podre. E ela acha que eu tô tendo tesão pelo cara, que eu tô enfiando um plug que nem ela enfia no cu e pensando no cara. Entendeu? Não faça dos seus costumes os meus, sua canalha. Tá bom, sua Daniela Cuítico? Eu sei que você mandou, eu tenho coisa contra você aqui pesada. Eu não quero, vocês pra mim são basura, vocês são lixo. Vocês são lixo. Tentou manipular coisa lá no Ministério Público lá do Rio Grande do Sul. Entendeu? Então o que vocês precisam é de um cara como eu. Que coloca na luz tudo aquilo que vocês estão fazendo na escuridão. Achando que podem levar toda a vida inútil de vocês fazendo mal e uma hora não vão ser punidos. Quando chegar a punição, eu só quero que vocês se lembrem das minhas palavras. Porque vocês são os meus melhores fãs. O invejoso, aquele que não quer ver você dar certo, ele é teu melhor fã e vocês são invejosos. E vocês sabem o quanto é desprezível um ser invejoso. O quanto é tão repugnante um invejoso. Um invejoso é como um verme rastejante, cara. E não basta, você pode ter muito mais dinheiro do que eu. Vocês podem ter uma vida de aparências, de fachada construída. Entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Vocês sabem que lá dentro de vocês têm uma dívida. Vocês devem. E uma hora não devam pro diabo. Que uma hora ele vai cobrar de vocês. Uma hora ele vai cobrar de vocês. Então a minha centralização não é só Sêneca, Nietzsche, Goethe, Schopenhauer. Isso é o básico. Isso é o básico, eu tô num nível além mundo, cara. De outros filósofos, de outras coisas assim. E eu vou me retirar a partir de agora. Como eu disse, eu dei uma semana, até uma semana ou 2 semanas. Eu vou simplesmente sumir. Eu vou sumir e vocês não vão mais saber de mim a partir de agora. Eu já bloqueei todos os contatos que me passavam informações, quase todos, 98%. E eu vou bloquear todos os contatos. Todos os contatos eu vou bloquear. Se você me mandar vídeo, se você me mandar foto, eu vou te bloquear. Tá entendendo? Que eu sei a intenção de vocês. Entendeu? Eu sei qual é a intenção de vocês. Não me mandem mais fotos. Se vocês querem ter contato comigo. E um momento eu vou ter que bloquear de verdade, cara. Todo mundo, de verdade. Até por minha própria proteção. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Ah, mas Emerson, você vai se esconder no meio do nada enquanto a mulher te solta um warning fudido de algum lugar, ela derruba teus canais. Eu crio outros, centenas de outros, cara. Mesmo com ordem, o caralho, quanto que ela possa fazer contra mim pra tentar me incriminar. Mas não é questão de criar algo, porque ela pode derrubar 100, ela pode derrubar 200 ao mesmo tempo. Eles têm uma estrutura violenta, eles têm um Estado, eles estão usando recursos do Estado contra mim. E eu tenho vencido eles durante todos esses anos. Ela simplesmente pode soltar um negócio e derrubar. Então assim, se eu soltar em tudo quanto é celular, a coisa vai ser muito melhor. Aí eu solto em tudo quanto é celular o que vocês estão fazendo e vocês vão saber. As pessoas desse mundo vão saber quem são vocês. E é por isso que muitas vezes vocês tiveram que recuar. Policiais corretos nesse sistema. Por mais que vocês estejam tentando comprar policiais aí na Interpol, por mais que vocês estejam comprando a lealdade desses policiais, a lealdade custa caro, ainda mais quando eles têm coisas sobre vocês. Ainda mais quando eles sabem coisas sobre vocês. Vocês se meteram em um buraco que vocês não vão sair mais. Não tem mais como sair. Ah, mas a melhor forma então é se tornar mafioso como eles e dominar o sistema deles. Porque é o que eles pensam, né? Vocês pensam realmente que vocês vão conseguir dominar aquilo ali, como o Vladimir Putin dominou a Rússia?
Você tá achando mesmo que você vai conseguir isso aí? Ah, mas o caminho é cheio de risco. Se eu cair, pelo menos eu, né? Pois é. Pois é, a ilusão da brevidade humana, né, cara? O ser humano é tão estúpido, cara, né? Em certos momentos, o ser humano que ignora as leis espirituais, ele é muito estúpido, cara. O ser humano que ignora as leis espirituais do Deus Criador e único do universo é estúpido. Porque você vai ter retorno. Mas Deus, ele não vai simplesmente sair fazendo justiça a esmo, porque senão esse mundo seria o céu, esse mundo seria o paraíso. E se não é, é porque você não corre atrás dos direitos que você perdeu. Se você foi prejudicado, peça para Deus. Veja, voltando a lembrar a questão do supermercado. A mulher até loirinha, bonitinha, até ia me dar tesão, entendeu? De apanhar da mulher lá. Vou falar a verdade, cara. Sempre tive tesão pra mulher loira, cara. Eu só me fudi por ter tesão pra mulher loira, cara. E essas loiras falsas ainda por cima do diabo aí, praga aí. Entendeu? Não é loirinha original, olhinho azul, cara. Pode quebrar de pau aqui, entendeu? Mas bata com a mão, entendeu? Porque não vai bater com pau, né? Bata com a mão, que daí eu tô sentindo a tua pele, entendeu? Tô sentindo teu corpo me tocando. Quer me algema com a tua mão, passa a tua mão na minha cara, assim, dá aquele tapão gostoso, entendeu? Isso é uma merda, cara. Você só se fode, cara, nessa porra dessa vida, cara. Entendeu? Por causa dessas coisas, cara. Mas eu não vou, ou seja, no negócio hard. Você vê que a coisa tá hard, eu pulo fora. Entendeu? Porra, aí o cara foi lá e sentou a mão na lata da mulher, cara. Que legal. As mulheres vão pensar duas vezes antes de fazer isso aí. Porque tem mulher que, né, porque essa submissão dos homens nos dias de hoje tem jogado os caras, cara, numa vala do senso comum, que as mulheres estão cada vez piores, cara. Tem mulher que tá jogando óleo fervendo na cara dos caras enquanto eles dormem e depois fala que o cara era um agressor e violentador. Pô, mas peraí. Se o cara era um agressor, então por que você jogou nele dormindo? Por que você não jogou nele no momento de agressão? Quer dizer que uma pessoa, um policial, ele dá 2 tiros numa pessoa e mata aquela pessoa. Não tô falando uma pessoa não, porque o policial é bandido de fardo. Então uma pessoa comum, tem porte de arma, mata um bandido e aí é julgado e acaba tomando 20 anos de cadeia por uma coisa que ele não fez. E uma mulher simplesmente joga, tira essa carta, né, da manga. Não, ele era um agressor. Pô, cadê a prova de que o cara era um agressor? Por que você não fez nenhuma denúncia contra ele antes? Pra botar ele pra fora de casa? Isso é pro próprio bem dele, cara. Não, pegou o cara na sorrateira, na sordina. Ah, mas se eu fazer denúncia, daí que ele me mata, aí aquele negócio, tudo que... Pera. Não. Você matou ele com requintes de crueldade, com deliberada intenção de matar. Essa é a verdade, é um homicídio doloso. Que não vai ter masculinicídio, né? Porque as mulheres têm mais direitos do que os homens, né? Nessa sociedade. Nós não somos iguais perante as leis. Entendeu? Então, acaba acontecendo isso. Isso em qualquer lugar do Ocidente. Acaba acontecendo isso. É uma forma de controle populacional? É. É o que eles fazem. Então você vai deixar filho nesse mundo, você que tem uma genética boa? Amigo, esse mundo tá fadado à destruição. Você tem que pensar no plano espiritual. Porque esse mundo que eles ganham essas conquistas efêmeras na Terra vai perecer. E eles vão junto. E eles trabalham pro mal. E quando eles se derem conta, já é tarde demais. Vocês já não podem mais se arrepender, ainda vivos nessa terra. Porque não existe esse negócio, ai, Jesus me salva. Isso não existe, isso é falácia. Isso é estupidez. Ah, mas ele morreu, deu sangue na cruz para quem realmente é arrependido de verdade e paga tudo aqui na terra. Ojalá que você pague tudo aqui na terra. Mas tem gente que a balança pesou demais. Os assassinatos, ainda mais coisas de sangue. É por isso que existe, sim. Eu acredito que existe a questão do pecado mortal. O pecado mortal sim que existe, cara. Existem coisas, cara, que te matam aqui nessa terra. Te matam aqui nessa terra. E as igrejas estão totalmente contaminadas, cara. Eu tenho o maior temor, cara, da minha vida quando eu falo do Espírito Santo. Eu acho que é um pecado mortal é você negar o Espírito Santo e você blasfemar contra ele. Então essas pessoas que estão fazendo isso, elas blasfemaram contra o Espírito Santo. Elas não têm volta. É por isso que os caras estão metendo louco. Mas o que ela vai ganhar com isso? Ela está metendo louco. Que é a única saída que ela tem.
Blasfemar contra o Espírito Santo às vezes não é falar mal do Espírito Santo, mas é você fazer um ritual escocês, né? Um ritual aí. E a maçonaria tem contaminado a vida de muita gente. Muitos empresários estão ruindo por causa disso. Vocês viram escravo deles. Vocês viram escravo de uma máfia chamada maçonaria. E aí, meu amigo, eu não falo muito mais, cara, porque, veja, até o Da Vinci aí, que era contra a maçonaria e atacava a maçonaria em todos os grupos aí, falava um monte de coisa, sumiu. O cara simplesmente sumiu. Me excluiu e sumiu. É, pois é. E, meu amigo, cara, veja, se você não quer ser meu amigo nem nada, você é apenas um ponto. Se você quer ser parça, parceiro, você é muito bem-vindo aqui, seja quem for. Mas se você é um covarde, meu amigo, é melhor que você dê volta atrás e corra. Aqui é Esparta, meu amigo. Aqui é Esparta. Entendeu? Não tem Xerxes lutando. Foda-se o Xerxes. Aqui é Esparta. Aqui é Esparta. É em Dona Catiuxa. Você não merece um homem como eu. Você merece esse perdedor que tá do teu lado. Hein, Dona Catiuxa? Você merece esse perdedor, esse loser que tá do teu lado. Ele é do teu nível, Dona Catiuxa. Um homem como eu tá muito acima daquilo que você é. Tá bom?